A tua vontade é o que nós mais desejamos, porque nós entendemos, Senhor, que na tua vontade existe descanso, felicidade, suficiência, provisão e, acima de tudo, a tua presença. Nós te amamos, e pelo fato de nós te amarmos, nós temos na nossa vida, nós priorizamos a tua vontade. Sim, Senhor, faça como queres, faça como queres, porque nós estaremos seguindo aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Que prevaleça na nossa vida, Senhor, a tua vontade, não só na nossa vida, como na nossa casa, nas nossas famílias e em tudo que nós estivermos, a tua vontade prevalecerá, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bom dia, milionários. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom, aleluia. Hoje eu vou falar um pouco acerca de algo que é muito, como é que eu posso dizer? É uma condição fantástica para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Deus não quer apenas que você viva nessa terra. Deus quer que você viva o melhor dele na terra. Eu creio que seria como é que eu posso dizer? Seria uma certa decepção, se é que a gente pode chamar assim. Chegar no céu e não ter vivido o melhor de Deus na terra. Concordam comigo? Seria uma certa decepção. Rapaz, eu poderia estar vivendo melhor, eu poderia estar melhor, eu poderia estar numa situação melhor, né? Glória a Deus, cheguei no céu, amém, glória a Jesus, né? Pelo menos isso. Mas eu não vivi tudo que Deus tem para a minha vida, para a nossa vida, para o que Ele tinha. Eu creio que seria uma tremenda decepção, concordam? Não é verdade? Já pensou o Senhor dizer: meu filho, você poderia estar muito melhor em saúde, você poderia ter vivido em saúde divina, você poderia ter vivido financeiramente muito melhor do que apenas ficar pagando boleto e tirando e colocando o nome no SPC. É ou não é verdade? Então Deus não quer apenas que você viva, mas que você viva a própria vida dele nessa terra. Alguns, de forma que eu acho assim, é uma opinião pessoal, que eu tenho, algumas pessoas impropriamente costumam diferenciar, né? Coloca vida financeira, vida secular, vida ministerial, vida religiosa. Eu não gosto dessas expressões porque não se coaduna com a verdade. A grande verdade é que Jesus veio para nos trazer vida. Todo o resto são áreas. Então a vida que Jesus nos deu faz com que nós influenciemos as outras áreas nesta vida. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, Jesus veio para trazer vida, a própria vida de Deus. Ou seja, a vida que você tem hoje é a própria vida de Deus. Eu vou repetir. A vida que você tem hoje é a própria vida de Deus. Deus fica doente, então você não tem que aceitar doença na sua vida. Deus é pobre, então você não deve aceitar miséria, a pobreza como algo normal na sua vida. Ah, mas eu não tenho um curso superior, pastor, eu não tenho dinheiro. Quem é a sua fonte? O curso superior, seu trabalho ou o dinheiro? Se Deus é a sua fonte, você vai viver bem, olha, confortavelmente bem, se Deus for a sua fonte. Eu vou repetir isso. Se Deus é a sua fonte, você vai viver bem, confortavelmente bem, se Deus for a sua fonte. Pastor, eu não estou vivendo essa vida tão confortável que você está falando aí. Então Deus não está sendo a sua fonte. Pastor, infelizmente ou felizmente, vamos usar, felizmente, os seus resultados é que mostram se realmente você está seguindo o que a palavra de Deus diz ou não. É os resultados. Assim como o fruto do Espírito mostra se tu realmente é crente, assim também os seus resultados mostrarão se você está seguindo a palavra.
Um amém? Ganhou R$2. Que só ela disse amém. Então, a grande verdade é essa. A palavra de Deus é o manual mais completo que existe no planeta para ter prosperidade em todas as áreas. Não é só numa área. Ninguém é próspero, segundo a palavra de Deus, se tem milhões na conta bancária, mas tem uma saúde para lá de frágil. Por outro lado, ninguém é próspero, segundo a palavra de Deus, se tem aquela saúde de ferro, se a família toda está fundamentada na igreja, é uma bênção, mas vive devendo a duas pessoas, Deus e o mundo. Irmãos, a prosperidade é em tudo, segundo a Bíblia. É na família, é nas finanças, é no corpo, é na alma e principalmente no espírito, que é a fonte de onde vem a prosperidade. Então, a nossa alma, existe esse princípio de prosperidade em nossa alma. Então, o que vai fazer a diferença na sua vida é justamente quem, esse é o tema da ministração, quem ou o que está te influenciando. Quem ou o que está te influenciando? Deixa eu te contar uma história que se passou lá em Israel, nos anos, cerca de 915 ou 930 anos antes de Cristo, por aí. Israel teve o seu primeiro rei, foi Saul. Então, depois de Saul veio Davi. E Davi, por ele ter essa comunhão com Deus, essa ligação com Deus, ele ter a sua fonte, era Deus, o tempo todo. Então, por causa disso, ele teve resultados fantásticos. Davi, ele no Antigo Testamento, ele foi o maior, teve vários ministros de louvor no Antigo Testamento, mas Davi foi o principal dele. Escreveu vários salmos, nem todos os salmos são de Davi, tem salmo lá de Moisés, tem salmo de Asaf, tem salmo dos filhos de Coré, tem vários salmos, mas o Davi escolheu, eu acredito que ele escreveu a maior parte dos salmos, e ele foi muito bem sucedido, mas ele errou, ele falhou várias vezes, e por ele ter falhado várias vezes, por ele ter errado várias vezes, algumas vezes, houve consequências dos erros dele, né? O mais famoso erro de Davi foi o seu casamento com a Batseba, depois dele ter mandado matar o marido dela, que por sinal nem de Israel era, mas era um fiel e leal a ele. Então ele mandou matar lá para poder casar com a esposa dele, né? Na verdade, primeiro ele adulterou, depois mandou matar o marido para depois casar, dar um aspecto oficial à relação, né? E rapaz, foi consequências terríveis. A guerra nunca mais se afastou da casa dele. E mesmo sendo tão bem sucedido como rei, sendo tão bem sucedido como uma pessoa, mas infelizmente por conta dos erros dele, veio consequências. Mas tem vários aspectos e virtudes na vida de Davi que a gente deveria imitar. Não tudo, claro, lógico, mas alguns aspectos. Por exemplo, Davi não terceirizava as suas decisões, ele assumia. Fui eu que pequei, fui eu que errei, então sou eu que tenho que pagar o pato. Rapaz, eu amo isso aí. A outra, ele conseguiu, eu acredito que foi uma das poucas pessoas no Antigo Testamento que conseguiu saber a diferença do espírito e da alma. Várias vezes tem um salmo que ele fala sobre a alma. Alma, fica quieta. Ei, calada. Para que se preocupar? Para que ficar inquieta? O cara era fera, né? Ele sabia disso. Mas, mesmo tendo esses erros e essas falhas, Davi, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice, sem doença e com muitas riquezas. Ele era extremamente rico. Era muito pobre antes, mas quando ele faleceu, no final da vida dele, ele era muito rico, muito rico. E depois dele veio Salomão, e Salomão é mais conhecido por ter pedido a Deus sabedoria, né? Para poder governar o povo, mas a fama maior nem é tanta sabedoria, é a riqueza, né? Pelo menos
O pessoal fala muito da riqueza de Salomão. Muitas vezes a pessoa esquece que a riqueza era o resultado da sabedoria. Então nós não deveríamos buscar riquezas, e sim sabedoria, conhecimento. O teu conhecimento é o que coloca ou tira o dinheiro do teu bolso. Eu vou dizer de novo, o teu conhecimento é o que coloca ou tira dinheiro do teu bolso. Entenderam o que eu quero dizer? O Deus não vem, o anjo de Deus não vem, aí abre a carteira. Não, é o seu conhecimento, porque Deus te deu inteligência para você usar. Uma vez ministrando numa das igrejas lá no Rio de Janeiro, o pessoal achou graça, mas eu falei uma verdade, né? A nossa cabeça não foi feita só para separar a orelha. Ela foi feita principalmente para usar. Pensar. Muitas vezes a resposta das nossas orações, escuta bem, está justamente na sua cabeça, na mente. Você usa se quiser. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, que não estou falando sobre prosperidade financeira. Vamos voltar para a história. Então Salomão viveu e ele se tornou bem mais rico que todos os reis anteriores. O homem se tornou o mais sábio da terra. Existia mais 4 sábios fora ele. Ele era o principal, mas existia na terra, no planeta, existia mais 4 que eram bastante sábios, mas ele era o principal de todos. Era o top das galáxias, nessa parte de sabedoria. E ele era muito rico, bastante rico. E a nação de Israel não era mais aquele povo que tinha saído do Egito, aquele bando de gente misturado com gado que tinha saído lá do Egito, não. Agora era uma nação próspera, estabelecida, país de primeiro mundo, era uma coisa espetacular mesmo em Israel. Primeiro por conta do Davi e segundo por conta da administração do Salomão. Entretanto, Salomão, ele construiu muitas coisas, ele tinha milhares de empregados. E ele colocava, como toda nação mesmo, colocava impostos sobre as pessoas, sobre os bens e tudo mais, e tinha imposto, e tinha tantas outras coisas como toda nação tem. E houve uma pessoa que se rebelou contra Salomão. Na verdade foram vários que se rebelou, mas esse eu quero falar só desse. O nome dele era Jeroboão. Ele se rebelou. E houve uma profecia dada por um determinado profeta, que por causa da idolatria e de coisas erradas que Salomão tinha, o reino seria rasgado e seria dado a esse Jeroboão. Foi uma profecia que teve lá. O Salomão, sabendo disso, mandou a polícia, né, a federal, atrás do Jeroboão. Jeroboão, pena para que eu te quero. Foi-se embora para o Egito e ficou lá. Disse, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Eu só vou sair depois que aquele homem lá morrer. Aí que eu saio daqui. O tempo passou, Salomão reinou em Jerusalém, reinou sobre todo Israel, e aí ele faleceu. E quando ele faleceu, Roboão, filho dele, com 41 anos, filho dele com a amonita Naamá, o nome da mãe dele, começou a reinar em Israel no ano 932 a.C. O Roboão, filho do Salomão. Então, teve a coroação, né, toda aquela coisa toda. Na primeira audiência, quem vem para conversar com Roboão? O Jeroboão. Saiu lá do Egito, veio-se embora e reuniu um monte de gente insatisfeita e foi conversar com Salomão. Aí disse, Salomão, rapaz, os impostos ficaram muito altos, cara. Teu pai botou para quebrar, rapaz, em cima da gente, né? A coisa tá séria. Alivia aí o negócio, alivia a carga. Aí o Roboão disse, é justo que eu atenda esse pedido. Vamos fazer o seguinte, venha daqui a uns 3 dias que eu dou a resposta. Tá, foi só ele sair. Aí o Roboão chamou o povo que tinha sido conselheiro de Salomão. Chamou o povo, os anciãos, pessoas já bem de idade, bem idosos, que tinham sido conselheiros de Salomão. E disse, e aí, o que é que eu faço? Contou o caso. O povo, os anciãos que conhecia o Jeroboão, sabia quem ele era, sabia da influência dele. Disseram, cara, faz o seguinte, alivia, diminui, conquiste o povo, seja agora o servo deles,
se você for servo desse povo, eles vão te servir até a hora da morte. Conquiste esse povo. Eles estão insatisfeitos. Porque é lógico que ele sabia quem era o Jeroboão, que não era peça, né? Era uma cobra aquele cara. Era uma cobra, né? Não era peça boa não, não era fluxo e cheiro não, o tal do Jeroboão. Aí ele ouviu, tudo bem, foi educado, beleza, tá bom, obrigado. Quando saíram, aí ele chamou a rapaziada que tinha sido colega de escola dele. A rapaziada que se formou com ele, que, né, foram para a faculdade junto. Pastor, tinha faculdade, eu não sei, eu estou colocando, tá bom? É o pessoal que tinha sido formado com ele, tinha sido criado juntamente com ele. Nasceram mais ou menos na mesma época, quase todos tinham quase a mesma idade, né? E aí ele chamou essa rapaziada, aí contou o caso. E aí, o que é que vocês acham? Foi isso? Foi. Desce a lenha. Desce a lenha, porque teu pai conseguiu aquele sucesso porque também ele desceu a lenha, então tu desce a lenha mais ainda. Tu diz para eles assim, eu já posso até dizer como é que tu vai falar. Tu diz a ele assim, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai, tá? Se o meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar vocês com escorpião, tá? Aí ele ponderou e ele escolheu ser influenciado pelos colegas, pela turma que tinha sido criada com ele. O erro de Roboão, ele procurou a influência de alguém que pensava como ele, que concordava com ele, que tinha o mesmo tipo de pensamento e raciocínio, afinal de contas, tinha sido criado com ele. E como vocês sabem, a personalidade é formada como? Pelas influências, os pais, os amigos e tal. Então, chegou nisso. Então, ele chega lá, quando chega o povo, aí ele olhou assim, seguinte, cambada, meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai, tá? Se ele castigou você no chicote, eu vou castigar vocês com o escorpião, cambada de inútil. Vamos embora aqui! Aí o que aconteceu? O Jeroboão, peça que não era horrível mesmo, cobra até umas horas, uma jararaca na história, influenciou o povo. E o reino se dividiu. E Roboão, que poderia estar reinando sobre as 12 tribos, passou a reinar só por 2, a menor parte. As outras 10 seguiram o Jeroboão. Ok, estou contando a história, eu enfeitei um bocado, tem coisa aí que não está na Bíblia mesmo, só depois vocês irem lá, é 1 Reis, né, na história, acho que é capítulo 12. Mas enfim, porque eu procurei atualizar o negócio, que é para vocês entenderem bem. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê essa história, e aí a gente diz, a culpa foi dos jovens, foi deles a culpa. O fracasso de Roboão, a culpa foi dos jovens que aconselharam ele de forma errada. Muita gente diria isso hoje. De fato, eu já vi gente falando isso. Outros poderiam dizer, a culpa era de Salomão, que não educou o filho direito. Tá vendo? Aí, é isso que dá, ter 1000 mulheres, aquele horror de filho, 1000 sogras para aguentar. Pensa numa onda. Né? Aquela coisa, a culpa foi de Salomão. Não. A culpa foi da escolha, da influência que Roboão teve. Quem ou o que está te influenciando hoje? É isso que a gente vai falar. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, se você é uma pessoa de Deus, que eu acredito, que olhando por aqui eu acredito, quem já nasceu de novo, faz assim, ó, nasceu de novo, recebeu Jesus, ok. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, é de se entender que você seja influenciado pela palavra de Deus. Já é algo que já deve ser, como é que eu posso dizer, já deve ser algo indiscutível. Seja influenciado pela palavra de Deus. Amém?
Tá, pastor, sim, eu sou influenciado pela palavra de Deus. A pergunta, os seus resultados como estão? É eles que mostram se você está sendo influenciado pela palavra ou não. Os problemas sempre existirão, as dificuldades sempre existirão, as provações, tribulações, situações adversas sempre existirão. Olha, sempre vai existir. Aqui eu não estou falando disso, eu estou falando de resultados na vida, apesar desses problemas adversos que todos nós aqui enfrentamos. O que está sendo? O que está te influenciando? Sabe, muitas vezes, pessoas nos influenciam de forma errada, mas o problema não são essas pessoas que te influenciam de forma errada. O problema é porque você escolhe essas pessoas para te influenciar. Uma das formas que a gente escolhe, por que a gente escolhe algumas pessoas para nos influenciar? Simples, gratidão. Sou grato à vida de Zé da Silva, né? Não tem nenhum Zé da Silva aqui não, tem? Sou grato à vida de Zé da Silva, ele já me prestou muitos favores, ele já me ajudou muitas vezes, já salvou minha vida várias vezes. Então é uma pessoa digna de confiança, e é uma pessoa que ele pode me influenciar. Isso acontece de forma inconsciente na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. O detalhe é porque essa é um péssimo critério para essa pessoa te influenciar. Você nunca deve se deixar influenciar por pessoas que não sigam o que a palavra de Deus diz, ainda que tenha te feito os maiores favores. Seja grato, mas não seja influenciado. Você deve ser grato. É uma virtude que todo cristão tem que ter, gratidão. Você tem que ser grato. Agora, daí a te influenciar, aí é diferente. Vocês estão entendendo isso? Se a pessoa não segue o que a palavra de Deus diz, jamais deveria te influenciar. Se uma pessoa, no seu comportamento, na sua atitude, nas suas decisões, não segue o que a Bíblia diz, jamais deveria te influenciar. Pode ser o tamanho que for. E existe até crentes que estão se deixando influenciar por pessoas do YouTube que nem sequer o conhecem, só pelo número de seguidores. Quanto maior o número de seguidores, maior a influência sobre eles. Caminho do fracasso na certa. Porque não é o número de seguidores que determina o caráter de um indivíduo. Estão entendendo isso, gente? Pessoas que são ótimos influenciadores, para começar, são pessoas que priorizam a palavra acima de tudo. Eu tenho grandes amigos, sabe o pastor Zé Roberto? Amicíssimo de longa data. O apóstolo Guto conhece eu e a Neide desde que a gente era namorado. E ele também, namorado com Suela. E a gente é amicíssimo de longa data, estão a um clique de distância. Eu olho para a vida deles, pastor Eliezer, outros grandes homens e mulheres de Deus, que nos abençoaram, que nos ajudaram de várias formas, mas a gente olha pela vida. Quem está te influenciando? Quem ou o que te influencia? A quem ou o que você segue? No mundo, a influência é diretamente proporcional ao dinheiro que o cara tenha. Então, uma pessoa que já está perto do primeiro bilhão de dólares, de euros, tá? Glória a Deus. No mundo, é um grande influencer, é um grande influenciador, no mundo, mas aqui não deveria ser assim, no reino de Deus não deveria ser assim, no mundo. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, o príncipe desse mundo é Satanás, ele governa esse mundo, e o dinheiro é a mola mestra, a ferramenta que ele encontra para trazer os seus maus desígnios para a criação de Deus. Então a pessoa olha, fulano de tal, já casou 5 vezes, por que eu não posso casar com 5? Beltrano tem muito dinheiro, pois é, ele trocou uma mulher de 50 por 2 de 25,
Mas isso é mundo. Aqui a coisa é diferente. Até pastores do nosso meio, no nosso reino, deveria ser primeiramente escrutinados, né? A palavra que é aquela análise profunda, não é isso? A advogada que sabe, doutor Mal, certo? Primeiro, antes de te influenciar, ame todo mundo, meu irmão, mas selecione quem são teus amigos. Abençoe todo mundo, mas selecione quem te influencia. Não abra a sua caixa de Pandora para qualquer um. Vocês sabem o que é a caixa de Pandora, né? Pronto. Não abre isso. Não conte coisas que acontecem na sua vida a pessoas que, embora sejam pessoas boas, maravilhosas, excelentes, que te ama muito, que é muito carinhoso, mas infelizmente tem uma fé inferior à sua. Não conta não, porque olha, vai vir credulidade e tu entra pelo cano, e ainda vai ficar acusando o outro. Pessoas que te influenciam devem ser pessoas que erram, que falham, mas assumem: eu errei, eu deveria ter feito isso. São pessoas que são os primeiros a pedir perdão. São as pessoas que reconhecem, que são os primeiros a reconhecer quando erram, quando falham. Sabe, pessoas assim sobem no meu conceito. Sobe mesmo no meu conceito. Pessoas que, rapaz, eu errei, a falha foi minha. Eu falhei. Rapaz, cresce no meu conceito, é sério. Por quê? Porque está reconhecendo uma falha, está se arrependendo para não fazer mais. E tem mais, deixa eu trazer só uma coisinha aqui, só abrindo um parêntese. Por favor, quando você for pedir desculpas ou pedir perdão, não fique justificando seu erro. Olha, me desculpa, tá, Rayara, olha, eu fiz isso com você, mas sabe por quê? Pronto, você não está pedindo perdão. A forma de perdoar é: eu errei, me perdoe, tchau, ponto. São pessoas assim que devem te influenciar. Então aí sim você terá resultados proveitosos. Aí sim você terá resultados que farão a diferença quando você souber escolher quem te influencia ou o quê. Ah, ninguém me influencia. Influenciar. Porque você foi criado para isso. Todo ser humano, homem e mulher, foram criados para ser influenciados e para influenciar. Todo mundo aqui influencia, ou é um influenciador, ou ele é influenciador, e é influenciado, todos. Mas deixa eu trazer então um dos versículos que me chama a atenção sobre sermos influenciadores. Está lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5. Oh, glória. Mateus capítulo 5. Hugo, Almeida Corrigida Fiel. Eu gosto muito, essa é a minha versão predileta. No capítulo 5, a partir do versículo 13. Versículo 13. Olha isso: vós sois o sal da terra. Diga: eu sou o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se você é uma péssima influência, não vão te dar a menor atenção às suas decisões. Estão entendendo? Vou trazer uma coisa para vocês. Se um ladrão, comprovadamente ladrão, provado ladrão, o cabo é confirmado ladrão, todo mundo viu que o cabo é ladrão, chega para você e diz: não rouba não. Não roube, que isso é uma coisa errada. Não rouba não, cara. É péssimo. Ele está falando certo? Tá. Está falando certo ou não está? Tá. Deve ser seguido? Sim, no que fala, mas não no que faz. É uma péssima influência. E não adianta, tem pessoas que dizem: fulano é muito hipócrita, é de um jeito na igreja e outro coisa. Mas se o ladrão disser que não roube, ele está certo, ele não está sendo hipócrita, ele está certo. Não, quer dizer, na verdade ele está sendo hipócrita sim. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar?
Uma vez Jesus disse aos fariseus: olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que fazem. Ou seja, façam o que eles dizem, mas não sejam influenciados. Dando só um exemplo. Continua, olha só o outro exemplo que Jesus deu sobre influência. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, você já foi iluminado para ser luz. Tinha um irmão aqui na igreja que eu tive que corrigir ele várias vezes, porque ele tinha esse costumezinho, já era hábito. Chegava para uma pessoa que estivesse aniversariando, ou alguém que ele quisesse, digamos assim, trazer uma palavra, né, bonita e tal. Aí, que Deus te ilumine, meu irmão, que Deus te ilumine, minha irmã. Eu digo: ô criatura, não é por aí não. Nós já fomos iluminados, nós somos a luz, somos nós que devemos iluminar. Só que eu tive que, como era hábito dele, eu tive que corrigir várias vezes para poder parar com esse negócio, né? Então, a grande verdade é isso: nós somos a luz. As pessoas olham para você como a luz. A pergunta é: o teu marido, a tua esposa, está vendo como você é uma luz? Ou é uma velhinha apagada? Fica só aquela trouxinha de luz assim, bem pequenininha. Os teus filhos te veem como sal, ou te veem como aquele crente chato, né? O Joshua trouxe uma frase maravilhosa. Essa frase veio do coração dele mesmo. Não foi do coração dele, era dele mesmo. Ele disse: do crente ao ateu, ninguém aguenta o crente chato, nem o próprio crente. Acaba chato, né? Mas você está sendo luz. A Bíblia diz que uma esposa pode ganhar o marido sem palavra alguma, só pelo procedimento. E a esposa que ganha o marido sem palavra alguma, só pelo procedimento, é aquela que, quando que ele vê que ela prioriza a palavra até antes dele. Marido, sou tua esposa, amo você, vou ficar com você até que a gente vá para o caixão ou Jesus volta. Mas isso aí eu não vou obedecer não. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, eu vou seguir o que a palavra de Deus diz. Ah, eu vou te deixar, tchau. Ainda vão perguntar se faz as malas, né? Que eu faço as malas. Chama o Uber. Priorize a palavra. E a prioridade na palavra não é de vez em quando. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 366 dias do ano. Não é 365, não, é porque eu estou incluindo o bissexto também. Todos os dias, seja no que fala, seja no que faz. E a palavra só será prioridade na sua vida quando ela estiver no seu coração. Enquanto estiver apenas na sua mente lembrando, dizendo: mapa, que palavra bonita, nossa, meu Deus do céu, que palavra maravilhosa. Sabe, irmãos, tivemos uma conferência profética excelente, fantástica, não foi? Espetacular, foi uma bênção. Quem perdeu não sabe o que perdeu, porque foi uma coisa muito boa. Mas vocês viram o que é que ele falava sobre prioridades? Priorizar primeiro o quê? O reino. Agora é um homem que é empresário, tem a sua empresa, trabalha na sua empresa, é bastante ocupado, estou dizendo que ele é bastante ocupado, pastor da igreja sede, tem 8 congregações, 32 grupos de crescimento, a igreja dele tem. Ele organiza tudo isso, mas ele diz: a minha prioridade é o reino, eu dou atenção ao reino, meus pensamentos estão no reino, mesmo sendo um grande empresário. Vocês estão entendendo isso, gente? Boa influência. Tem pastores com palavras boas, palavras maravilhosas no YouTube. Eu não sigo nenhum, de alguns pastores que têm boas palavras. Eu sigo pastores, sim. Eu vou para o YouTube, tenho um canal, eu tenho uma playlist. Eu escolho quem eu sigo. Por quê? Porque quem eu sigo é o que vai me influenciar. Está todo mundo entendendo isso, gente?
Então, a grande verdade, versículo 15: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, assim como o mundo todo vendo. Então aquela história diz: o que você pensa de mim é problema seu. No reino de Deus não é bem assim não. Vocês estão entendendo isso? Quando se trata de agradar as pessoas, aí eu concordo, realmente. O que você pensa de mim é problema seu. Você não tem que agradar a todo mundo. Aliás, tu não vai conseguir mesmo. Tudo bem. Mas quando se trata de influência, aí conta. Eu prefiro que alguém pense mal de mim por eu estar seguindo a palavra de Deus do que pensar bem por eu estar seguindo uma mentira. É preferível uma pessoa pensar mal de você por você estar falando a verdade e seguindo a verdade, do que uma pessoa que te abraça e te beija porque você está seguindo uma mentira ou aquilo que ela gosta. A nossa prioridade é fazer a vontade de Deus, doa a quem doer, inclusive nós. Sabe por que milhares de cristãos morreram? Porque estavam priorizando a palavra de Deus. Porque espalhava para o mundo inteiro que era de Jesus e Jesus e Jesus. Vários deles poderiam ter, muitos deles, se não a maioria, poderia ter salvo as suas vidas se simplesmente ficasse calado, não falar de Jesus, ficar na sua. Olha, seja crente, beleza, mas na sua casa, com sua família, pronto, acabou. Mas o que acontece? Eles priorizavam o quê? O ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então não estava nem aí o que os outros pensassem. Nesse sentido, é correto. Vocês estão entendendo isso, gente? Está todo mundo entendendo isso? O que é prioritário na sua vida? Quem e o que você escolhe para ser a pessoa que vai te influenciar? Provérbios capítulo 13. Provérbios 13. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Glória a Deus. Tem coisas que eu não concordo com alguns abençoados, alguns ministros. Por exemplo, eles não tomam água gelada. Eu discordo totalmente. Olha a cara de Samela. Eu discordo. Eu amo água gelada. Eu gosto. Interessante, não faz mal para mim não. Mas tudo bem, eu respeito. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 20. Observa uma coisa. O que anda com os sábios ficará sábio. Corrigida fiel, né? O que anda com os sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos, pastor, é outra palavra erudita, educada para otário. Aí é tolo. É uma palavra erudita e assim bem rebuscada para besta. Aí não vai falar tolo, nem não vai falar otário, besta, idiota, aí fala tolo. Tá? Mas o companheiro dos tolos será destruído. Aí normalmente a gente pensa que os tolos é gente que é meio ruim, lelé da cuca. Né? É gente que é meio... Ixi, esse cara deveria estar consultando um psiquiatra faz tempo. Né? Não. Tolo. Escute bem. Tolo, ou os nomes que você quiser chamar, é todo aquele que não faz da palavra de Deus a sua prioridade absoluta. É um tolo. Absoluta. O tolo nem sempre gosta da palavra de Deus quando ela é pregada, mas quando ele gosta, normalmente é uma coisa que impacta, que ele acha bonito, que ele gosta. É verdade, eu também tenho que seguir isso aí, eu gostei. Aí ele sai daqui dizendo que a palavra foi maravilhosa, excelente e tal, uma bênção, mas chega em casa, já esqueceu, aí volta para a vidinha que ele tinha antes. Isso é tolo. Ou seja, apenas perdeu tempo vindo para a igreja. Não.
Quem anda com sábios, sábio é aquele que faz da palavra de Deus a sua principal influência. Na verdade, a única, porque todas as outras influências têm que estar debaixo do que a palavra de Deus diz. Senão, tchau. Pode ser quem for. Ah, mas vai ficar chateado comigo, vai ficar com raiva de mim. Raiva e chateação passa. Mas quem não pratica a palavra se perde eternamente. Estão entendendo isso? Então, observe uma coisa, quem anda com sábios, saiba escolher quem conversa contigo, saiba escolher quem você ouve, saiba escolher a quem você conta. E eu não estou falando, pastor, mas eu conto, mas a pessoa fica calada, não diz nada a ninguém não. Pois é, mas muitas vezes traz tanta incredulidade, tanta falta de fé, que você está assim, vai para lá para baixo. Está todo mundo me entendendo? Não. Mas a minha mãe, pastor, o melhor amor do mundo é o amor de mãe. É nada. Tem um monte de mãe por aí que mata filhos. Mas a mãe verdadeira, não existe mãe de mentira. Ou é mãe ou não é, meu filho. Não é o amor de mãe, é o amor de Deus. Glória a Deus pelas mães que realmente se comportam e têm atitudes de mães, que priorizam a palavra de Deus, mas tem umas que não. Então, vamos colocar os pingos nos is nesse ponto, amém? Então, a grande verdade é, quem prioriza a palavra de Deus é o que faz a diferença. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, rápido, porque hoje eu quero ver se eu consigo terminar na hora. Capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes eu ouço pais, eu vou logo avisando, porque muitas vezes eu ouço pais e mães, e eu tenho que falar sobre isso antes que alguém venha falar, que dizem, o problema do meu filho, pastor, são as amizades, são os amigos. Dá vontade de rir. Olha, ele faz isso, mas é as amizades que levam ele para isso. É isso, pastor. Teve uma vez, então, e eu sempre digo, olha, vai por mim, se você vier com isso, eu vou dizer a mesma coisa. O problema do seu filho e da sua filha é o seu filho e sua filha. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A influência que você escolhe vão claramente, preste bem atenção nisso, a influência que você escolhe vão determinar os resultados que você tem na sua vida. Se o resultado for ruim, por favor, não acusa não, acusa para cá, foi você. Quando você aponta para alguém, tem 1, 2, 3 apontando para tu. Não está lá, mas 1, 2, 3 apontando para você. Porque você escolhe que tipo de influência você vai ter. Está todo mundo entendendo isso? Pessoas de fé, pessoas que andam em fé, é que deve ser a nossa influência. Preferivelmente gente que tenha mais fé do que você. Gente que crê mais do que você. Gente que já passou por situações ainda piores do que a sua. É esse tipo de gente com quem você tem que se relacionar. E venceu. Estou entendendo isso, gente? E venceu. Mas eu não gosto não, porque ele é de difícil convivência. Pensa no cabo difícil, meu Deus do céu. Cabo é sistemático, sistemático, né? Cabo sistemático, cheio de coisas. Sim, pois é, mas é um cabo de fé, né? Então, aguenta, bota o mimimi de lado e vai ouvir. Vocês estão entendendo até aqui? Vamos então para a influência certa. Salmos, capítulo 1. Todo mundo já sabe, né? Creio que todo mundo já sabe. Salmos, capítulo 1.
A partir do versículo 1. Olha para mim, por favor, preste atenção, que eu vou ler, mas eu preciso que vocês prestem atenção numa coisa. A influência certa também não é aquela pessoa que sabe um monte de versículo decorado. A influência certa também não é nem sempre aquela pessoa que prega bem, que ministra bem, que no púlpito só falta aparecer as asas aqui atrás, porque é tanta unção. Não. A influência certa é aquele que vive a palavra de Deus, mesmo que ele não saiba muito da palavra, mesmo que ele não pregue tão bem assim. Afinal de contas, é preferível você saber 3 versículos da palavra e praticá-los, do que saber a Bíblia toda e não praticar nenhum. Saiba escolher quem te influencia. Sabe, peraí que eu vou ler. Eu estava ouvindo uma ministração a uma pessoa que eu gosto muito de ouvi-lo, embora eu não concorde com tudo que ele diz, mas eu tenho certas verdades que eu aprendo bastante com ele, aprendi e aprendo com ele. O nome dele é Michael Murdock. Ele não é um pastor, ele é um ministro, né, e um empresário muito bem sucedido. E ele contou que certa vez ele tinha acabado de comprar um avião, e ele foi pegar o avião e trouxe, né, buscar o avião. Quando ele chegou no aeroporto particular também, o cunhado dele, uma pessoa da família dele, eu estou esquecendo agora se foi o cunhado, mas foi uma pessoa da família dele, estava esperando por ele. E aí ele chegou, ele estava cansado, mas aquele cunhado disse: rapaz, eu preciso que você me ajude, eu estou passando por problemas financeiros terríveis. De fato, eu estou na pior situação financeira de toda a minha vida. Aí ele disse: tá. Ele sentou-se, né, lá. Pode falar. Aí ele disse: olha, assim, aconteceu isso. Aí eu fiz assim. Mas aí não deu assim. Depois ficou assado, e depois foi ficando assado e tal. E lá vai. Aí eu tentei fazer a coisa, aí piorou, ficou cozinhado. E por aí vai fora, né? Eu não vou contar tudo, mas enfim, foi resumindo, é isso aí. Aí ele ouviu, aí ele disse: rapaz, olha, preste atenção. Você deve fazer assim, você faz assim e assim. E se você fizer assim, vai cozinhar desse lado, mas por outro lado vai assar nesse outro. E no final vai acabar sendo, você vai sair dessa situação. O homem olhou para ele assim e disse: não concordo não. Não concordo não, porque olha, porque se eu fosse fazer assim, aí vai fazer desse jeito. Aí eu pode parar. Peraí, está vendo aquele avião? Comprei à vista. Eu tenho várias propriedades. Eu sou bem sucedido financeiramente. Olha para mim, para você, qual de nós dois está precisando de ajuda? Mas eu esperava que você me ajudasse financeiramente. Você está doido? Eu estou te dando uma coisa muito melhor do que dinheiro. Eu estou te dando um conhecimento para você não só sair dessa situação, como vencer as próximas que virão, porque virão. Até como consequência disso. E você está dizendo que eu não posso? Boa noite, durma bem. Se mandou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pensa comigo, querido. Você não vai pedir a um homem de 180 quilos um processo de como emagrecer. Como eliminar peso. Um cara com 180 quilos. Você fica igual o ladrão, né? Ele pode até dizer: olha, você não come isso, nem isso. Um amigo meu da faculdade, ele estava com problema de sobrepeso. Aí ia ter uma palestra de uma nutricionista lá acho que é lá para o lado das Açores, esqueci o lugar, né? Aí ele mora aqui na Ceilândia. Ele foi, né, para lá e tudo. Olha, tirou, colocou compromissos para frente, né, e tal, para separar esse tempo só para eu ir lá. Quando ele chegou a olhar, a nutricionista era baixinha e parecia um tonel. Aí quando ele viu, se levantou e foi embora. Ele disse: me levantei e foi embora, perdi meu dinheiro. Pagou e tudo, mas perdi meu dinheiro. Eu disse: deixa para lá, quer nem reembolso. Convenhamos, a pessoa tem que observar o tipo de vida. Então, se uma pessoa não segue o que a palavra de Deus diz, não presta para ser tua influência. Por melhor que seja. E de novo,
Ei, escuta, estou falando de influência. Eu não estou falando de amar. Amar, meu irmão, você ama todo mundo. Jesus disse que você deve amar até mesmo os inimigos, pessoas que não gostam de você. Você deve amar. Agora, influenciar, bom, agora aí é diferente. Estão entendendo isso, gente? Jesus tinha seu círculo de influência. Jesus tinha seu círculo de influência. Uma certa vez ele mandou 70 missionários de uma só vez. 70 discípulos. Passou algum tempo, mandou outros 70 para pregar o evangelho. E sustentou os 140. Aí ele tinha, no mínimo a gente sabe, são 140 discípulos. Dos 140 ele tinha 12 apóstolos. Que era com quem mais se reunia com ele. Dos 12 apóstolos tinha 3. Estava mais junto. E dos 3 ele tinha 1. João, estava mais junto ainda. Sabia escolher. E os discípulos, convenhamos, não eram exatamente aqueles crentes, né? Mas não era. Mas ele não. Mas quando foi para orar, lá no jardim do Getsemane, no momento que ele estava em angústia, em dor, muita angústia, uma pressão mental terrível do maligno, ele procurou quem? Os 3 discípulos. Vem orar comigo. E mesmo assim ainda nem corresponderam, né? Acabaram todos os 3 lá dormindo. O outro lá sofrendo e o outro lá. Mas ele escolheu. Ele sabia quem influenciava. Vocês estão entendendo isso, amados? Preste atenção nisso. Saiba quem você vai. Saiba quem vai te influenciar. Vamos lá, Salmos. Olha o tipo correto da pessoa que deve te influenciar. Bem-aventurado é o homem. Claro, é evidente que a gente está falando do homem, mas está falando do ser humano, homem ou mulher, que não anda, observa agora, não escolhe, não é influenciado, não anda no conselho dos ímpios, não para, não se detém no caminho dos pecadores, aqueles que estão praticando pecado o tempo todo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aquele povo que gosta de fofocar, escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu quero que fique de pé. Escuta, primeiro escuta para depois ficar de pé. Vamos ficar de pé logo de cada. Quem gosta, ama, só de falar já dá água na boca. Bolo de chocolate, torta de chocolate, fica de pé. Olha, sejam bem-vindos ao meu clube. Eu amo. Quando fala bolo de chocolate, eu já fico com água na boca e já engordo meio quilo. Só em falar, pode sentar. Eu quero que fique de pé agora. Quem ama, gosta. Calma, Carlinhos. Gosta, né? Só de falar já deu água na boca. Pizza. Não estou dizendo quem come, é quem gosta, ama. Ixi, casal que anda junto, vê. Olha aqui, mais 2 aqui, é uma beleza, Gente, é sério, uma pizza assim quentinha, frango catupiry. Pode sentar. Não, eu ia falar do churrasco, mas ela falou do almoço aí para deixar todo mundo. Mas enfim, vamos lá. Eu quero que fique de pé. Quem ama, olha, não é quem come, não é apenas comer, certo? Porque comer muita gente come, o que eu vou falar agora. Mas é quem ama, gosta, tem água na boca. Meu Deus do céu, já fica pensando nisso. Salada. Não, eu estou dizendo quem tem água na boca. Meu Deus, tu também. A Cecília, não sei se vai gostar dessa história. Ei, vocês que estão em pé, fica de pé, benção, fica de pé. Olha, parabéns. Olha, eu respeito você. Gente, dá uma salva de palmas para esse povo, porque eles são heróis. Porque convenhamos, o pastorzinho aqui, olha,
Pode sentar, obrigado. Pode sentar. Salada, meu irmão, eu nem como. Aliás, é uma coisa comigo, é um negócio, deixa eu contar um negócio para vocês. É uma coisa tão psicológica comigo em salada, que teve uma vez que eu fui inventar de comer forçado. Eu me forcei, eu vou comer essa coisa. Não podia dizer porcaria, nem dizer essa coisa. Gente, é sério, eu tive vontade de vomitar. Mas não é porque a salada estava ruim, é porque é questão psicológica. Eu detesto, não gosto. Sim, eu sei que ela é boa para muita coisa, mas para mim eu não gosto. Tá certo? Pronto. Mas parabéns, eu respeito, honro vocês. Muito melhores do que eu, são. Tem para onde? Por que eu falei isso? Porque veja o que é que diz o versículo 2 do capítulo 1 de Salmos. Antes o seu prazer. Quando eu falei sobre comer e sobre gostar de comer, amar, eu estou falando disso. Quando eu falei do bolo de chocolate, pessoas se levantaram. Quando eu falei da pizza, o seu prazer, você tem prazer nisso. Você, se tiver em melhores condições financeiras, você separa um tempo para comprar aquela pizza gostosa, maravilhosa. E você ainda fica doido para termina logo, bora que eu quero comer. Oh meu Deus do céu, que pizza para demorar. Já notaram que quando a gente gosta de uma coisa, a gente fica ansioso mesmo para pegar? Todo mundo. Aquele bolo de chocolate, aí chega para a receita, faz um bolo de chocolate para mim e tal. Quanto custa? Olha, esse bolo aí, do jeito que você está pedindo, né? Nutella e etc e tal. Eu acho que vai te custar uns 3 mil reais. Não tem problema, faz aí. Eu passo o cartão, Pix, qualquer coisa. Porque tem prazer. O homem e a mulher que é bem-aventurado, ele tem prazer, água na boca, gosta. A lei do Senhor na palavra. Não é aquela pessoa, Eduardo, que simplesmente ouve a palavra, acha bom, maravilhoso, aí chega na segunda-feira, eita, eu nem tive tempo de pegar a Bíblia. Você não tem prazer na lei do Senhor, não. Você não tem prazer na lei do Senhor, não. Quem tem prazer, ele acha tempo, ele acorda até de madrugada para meditar. Mas eu não tenho tempo, meu Deus do céu, o dia tem 24 horas, eu trabalho 18, ele pega aquela 1 hora a mais, dorme menos para meditar, é o prazer. Prazer, esse é o tipo de gente que você deve escolher para te influenciar. Porque essa pessoa vai te influenciar a ser assim. Aí quando você, escute bem, primeiro, satisfaz os critérios que estão no versículo 1. Satisfaz os critérios que estão no versículo 2. Observe uma coisa, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sabe por que preste bem atenção nisso, sabe por que muita gente não emagrece? Porque ele detesta a salada e adora um bolo de chocolate. Ele ama uma pizza, aí não emagrece. A questão não é tanto a questão da comida, está aqui, na mente. Sabe por que muita gente não prospera? Porque ele só medita na palavra na hora da necessidade, se o pastor mandar. Porque ele só confessa a palavra na hora do problema, e se for incentivado por alguém. Às vezes nem isso. Pastor, eu preciso que ore por mim por causa disso. Viu, pastor Cristóvão, eu preciso que você ore por mim, porque aí o pastor Cristóvão pergunta, tá, querido, você meditou em qual parte da palavra? Em nada. Eu quero que você ore por mim para o negócio resolver. Meu irmão, é pessoa que vai para o céu, mas vai odiar a viagem, porque vai sofrer. Vai passar por perrengues aqui que não deveria passar. Mas por quê? Porque ele quer uma coisa instantânea, tipo... Irmãos, não existe micro-ondas no reino de Deus. No reino de Deus é fogo a lenha. Detalhe, tu pega a lenha. Você pega a lenha. O abençoado estava dizendo que vai ter a festa country aí dos jovens, né? O reunião country, culto country, os negócios de country.
né, dos jovens, já tinha gente que dizia: pastor, já vou pegar a lenha. E para pegar a lenha tem que partir, trazer, ajuntar, e um monte de coisa. No reino de Deus é assim. Não existe micro-ondas. Primeiro você medita na palavra, depois você começa a confessar para você. Você confessa para crer, para só depois você confessar por que crer. Aí a montanha vai embora. É pessoas assim. É gente que está acostumado a a investir no reino de Deus, a ponto de comprar um monte de livros e ler tudinho. Não é comprar e botar na estante. Comprei! Não, é ler. Tudinho. É gente que está tão disposto a investir no conhecimento, que o tempo todo ele está lendo livros. Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Ele não para, ele é viciado em leitura. Viciado em teatro. Pensa no vício bom, gente. É sério. Palavra de quem é? Eu sou. Eu amo ler. Leitura enriquece o vocabulário. Leitura traz o conhecimento. Quem lê bem sempre vai falar bem, sempre vai saber se expressar. Quem lê bem sempre vai ter um conhecimento para ajudar cada vez mais o próximo. Eu tenho pena de gente que não gosta de ler. E eu não sou influenciado por gente que não gosta de ler. O cara que ser meu influenciador seja um leitor ávido. Um cara que devora livros. Ele lê um livro 2, 3, 4 vezes. Um livro só. Livro de 400 páginas, de 500 páginas. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, pessoa maravilhosa, que não vou dizer o nome dele aqui não. E ele tem o canal dele no YouTube, ele tem o canal dele no YouTube, ele tem a própria página, o site feito por ele tem uma aplicação web feita por ele, e ele tem um canal no Telegram, ele tem também um aplicativo no celular, tanto para iOS como Android, todos feitos por ele não contratou não, foi ele que fez, tudo. E detalhe, ele não é programador, mas ele fez. Quando ele estava fazendo o primeiro ano do Rema, ele conversava comigo: mas rapaz, vou te dizer uma coisa, ver se ele fala desse jeito, mas rapaz, ô macho, vou te dizer um negócio, ele é cearense, ele chama todo mundo de macho é o seguinte, macho, vou te dizer um negócio, eu leio o livro de 3.000 páginas, eu leio de 2.500 páginas assim, eu gosto demais de ler, e em inglês, aprendeu inglês sozinho, simplesmente indo para o Google, consultando, lá vai tudo, que leitura, é gente assim. É gente assim. Agora, pensa nisso, da pessoa que faz isso com a palavra. É ler a Bíblia toda, medita na palavra de Deus, passa tempo meditando, investe tempo meditando. É gente que lê a palavra, fecha os olhos e fica lá, repetindo a palavra para si mesmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é Jesus, Jesus é a palavra, Ele é o meu pastor. O que o pastor faz? Apacenta, guia, cuida, corrige, Ele alimenta, ensina. Então, o Senhor a palavra, me apacentando, me corrigindo, me guiando, aí nada vai me faltar. Então já sei como é que eu vou ter minhas contas pagas. Meditando. Sabe, tem muitas coisas que serão resolvidas, que as soluções estão a uma oração de distância da sua vida. Tem muita coisa. Mas eu vou te dizer a verdade. Com base no conhecimento que você já tem, muitas coisas estão a uma simples meditação de 10 minutos da sua vida. A solução. Você está entendendo isso? Aí o homem que não anda seguindo os conselhos dos ímpios, ou seja, ele não é influenciado por ímpios, que não para no caminho dos pecadores, de que faz coisa errada, que não se assenta na roda dos escarnecedores, gente que fofoca, fala mal de um, fala mal de outro. O seu prazer antes é na lei do seu prazer, água na boca, gosta, ama, não faz para poder ser, ele faz porque já é. Ele não medita na palavra para ser curado, ele é curado, por isso ele medita sobre cura. Ele não medita na palavra para prosperar, ele já é próspero, se vê próspero, por isso que medita sobre prosperidade. É gente assim, que medita dia e noite
aí o versículo 3 se cumpre. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Junto a ribeiros de água. Uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, são águas que têm provisão o ano todo. Não tem aquele momento que está sem dinheiro, que está sem nada. Não. Ele tem provisão o ano todo. Gente, já passei do horário, então aguenta agora, porque agora já foi. Enfim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto no seu tempo. A Bíblia diz, como maçãs de prata, não, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra a seu tempo. Quão boa é. Salomão fala isso em Provérbios. Sabe, a coisa certa e correta são aquelas que acontecem no tempo certo e correto. Uma vez o Senhor me disse, muitos dos meus filhos me obedecem, mas estão obedecendo de forma errada. Aí eu disse, Jesus, cambada de gente incrédula, espera aí. Eu já ia falar mal dos crentes na frente dele, ó, pensa. Ele disse, não, são pessoas que me obedecem, mas no tempo errado. Uma obediência a um princípio da palavra de Deus no tempo errado é desobediência certa, irmãos. Existe o tempo certo. Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Tempo de plantar é no tempo da dificuldade. Você muda uma dificuldade, uma situação adversa, plantando. Mas tem gente que quer colher no tempo da adversidade sem ter plantado lá atrás. Aí eu tentei, eu orei, eu falei, eu declarei a palavra, mas não aconteceu nada. Tu plantou? Não, comeu. Por isso que tu está na dificuldade. Vocês estão entendendo isso? Dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem. Ou seja, está sempre viçoso. Olha para a cara dele, está rindo. E a situação tal, e ele chega na igreja rindo. De boa. Aí encontra com alguém que está passando uma situação menos ruim do que ele senta do lado, aconselha, diz a palavra, ora pela pessoa, crê com a pessoa, para a pessoa ser. E ele mesmo passando por uma situação pior ainda. Vocês estão entendendo isso? Nunca diga para um influenciador certo, segundo a palavra de Deus, você não sabe o que eu estou passando. Porque muitas vezes aquele influenciador certo, segundo a palavra de Deus, passou por situações piores do que a sua. Aprenda a ouvir. Uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou há algum tempo atrás, há anos atrás, sabe, anos atrás eu tinha um conhecimento e eu queria, sabe como é, né, Mauro? Espalhar meu conhecimento para todo mundo, falar para todo mundo, é isso aí, aquela coisa. Aí o Espírito Santo disse, ei, cala a boca e ouça primeiro, depois tu fala, para você não falar aquilo que a pessoa não precisa ouvir. Tem coisas que a pessoa não precisa ouvir. Você tem que falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, mas você só fala aquilo que a pessoa precisa ouvir quando você ouvir a pessoa primeiro. Ouça primeiro. As suas folhas não caem. Aí versículo último, a última parte. E tudo quanto fizer prosperará. Tudo! Ei, tudo é o que, gente? É tudo. É na área da família. É na área financeira. Tem gente que só olha a área financeira, né? Quando fala prosperidade, aí já aparece o cifrão aqui no... Tchum! É na família, é na financeira, mas também é na saúde. Mas também é no relacionamento. É ministerialmente, mas também é no secular. É no rema. É na escola de ministros, mas também é na faculdade. Tudo quanto fizer prosperará. Só que só vai acontecer o tudo quanto fizer prosperará e os demais do versículo 3, quando você cumprir o 1 e o 2. Quer que Deus fale com você algo diretamente com a palavra? Quem quer? Algo diretamente com a palavra. Medite
capítulo 1, versículos 1 e 2 de Salmos. Esse que a gente acabou de ler. Mas eu estou dizendo meditar, não é ler não, meditar. Meditar. Fica pensando sobre o versículo. Só que você não fica aplicando, fulano está precisando ouvir. Eu vou falar com fulano. Ô fulano, tem uma palavra a tu. Eis que eu te digo, meu servo. Ô vaso. Não, isso é para tu. Ei, escuta, antes de falar com fulano, mostre com a sua vida. Porque aí você vai ter uma coisa chamada credibilidade. Estão entendendo? Enquanto você pensar que só pastor é que medita na palavra, a derrota virá para sua casa e vai ficar morando nela. Enquanto você pensar, até de forma inconsciente, que só aquela irmã, aquele irmão super, hiper, ultra, mega, para lá, mega hard e consagrado, só eles que podem meditar na palavra, a doença vai se instalar no seu corpo e na sua família. Meditação na palavra é para crente. Eu vou dizer de novo, meditação na palavra é para crente. Vou repetir, meditação na palavra é para crente. É através da meditação que Deus falará com você coisas que você nunca ouviu ninguém falar, nem mesmo no púlpito ou de pastor algum. Deus tem segredos para mostrar para você, no momento de meditar na palavra, acerca da sua vida, que o pastor João, se estudando a vida inteira dele, nunca chegaria. São revelações profundas a seu respeito. São coisas específicas para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. São coisas específicas. Tudo que a igreja faz é viver e andar nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Mas você precisa entender que isso é só o começo. Não adianta confessar, tudo que eu coloco a minha mão prospera, e tudo aquilo que eu toco abençoado será, se você não está meditando na palavra. Vocês estão entendendo isso? A confissão da palavra é algo que vem de dentro, não que vem de fora. Ou seja, primeiro tu recebe a palavra para dentro de você, e depois você confessa. Eu e o Joshua criamos um canal chamado Confessando a Palavra de Deus. Está lá no Telegram, que todos os inteligentes usam muito o Telegram. Então, está lá. Irmãos, nós selecionamos certos textos da Palavra de Deus e colocamos lá para você confessar todos os dias e o dia todo dia e o dia todo. Confessar. Mas não é para simplesmente você pegar, aqui, o Senhor vai pastorar, não faltará, não. Você lê, medita e confessa. Lê, tem as referências, os versículos embaixo, tudinho. Você lê, você medita, você confessa. Ler, meditar e confessar. É essa a questão. Tem gente que fica só no ler. Não vai acontecer nada. Você nunca será influenciado pela palavra de Deus se você apenas ler. A Bíblia fala sobre ler? Sim, com certeza. Mas ela fala muito mais sobre meditar. Vocês estão entendendo isso, gente? Vívia, fica de pé e vira para o pessoal, vira para a igreja. Se vocês não sabem, essa jovem senhora, ela não gostou. Jovem, tudo bem, senhora que é ostentada. Ela está grávida da Cecília. É Cecília, né? Ah, sim.
Foi descoberto ontem lá no negócio lá, chá de revelação. Se fosse na minha casa, seria churrasco da revelação, mas como era chá. Ela está grávida. A gente olha, tá começando a aparecer a barriguinha, que é magrinha desse jeito. Ah, beleza. Mas você não está vendo a Cecília. A Cecília está dentro dela. Está se desenvolvendo dentro dela. Você não está vendo. É assim na vida do crente. Tudo que você precisa em Deus já está dentro de você, se desenvolvendo e se desenrolando dentro de você. Vai nascer. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. Assim como a Cecília vai nascer no tempo certo, na hora certa. Você vai ter uma gravidez tranquila. Você não vai ter gravidez de risco. Você não vai ter gravidez de risco. Você vai ter uma gravidez tranquila, excelente, e nada vai faltar para você e para o Mateus nem para os seus filhos. Vai ser assim, eu creio assim. Pode sentar. A mesma coisa é conosco. Você coloca dentro de você aquilo que te influencia. Coloque dentro de você aquela palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, do irmão, da irmã, que falou algo dentro dentro da palavra de Deus, para você. Coloque dentro. Aí fica lá meditando, é o desenvolvimento, é meditando, meditando, meditando. E com alguém chegar e dizer, e aí, meu irmão, como é que você vai? Em lugar de você fazer aquele negócio de a luta continua, você diz, vencendo, cada vez melhor, eu estou bem, porque a certeza está dentro de você, vai prosperar. Sabe, eu vou terminar. Quem aqui já assistiu um desenho antigo chamado Capitão Caverna? Capitão Caverna! Era o Capitão da Caverna para nós que somos adolescentes, né? A gente não sabe, tem que explicar. Era um sujeito bem pequenininho assim, cheio de pelo, desse tamanho, e tudo que ele precisava, ele tirava de dentro dele. Tinha alguma coisa de trás daquele espelho lá, olha, era tudo, marreta, martelo, o que fosse, tirava lá de dentro dele. Crente é como o Capitão Caverna, ele tira de dentro dele. Mas para estar dentro de você, você tem que colocar. E como você coloca? Escolhendo a influência certa. Escolhendo a influência certa. Amém. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse para vocês. Aleluia.